Não vejo vocês, qualquer coisa me gritem, combinado? Então, nós vamos falar sobre swap, que não é o sabonete, vai ter um novo significado, né? O swap. E eu queria lembrar que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Como eu já falei, nas nossas graduações, a gente aprende muito a trabalhar sozinhos, e nas residências da atenção básica, nós estamos aqui para desconstruir isso e trabalhar em equipe. É um desafio, mas a gente consegue. Existem os princípios que eles foram descritos, né, para a medicina de família e comunidade, mas que ele serve para qualquer trabalhador do SUS da atenção básica. Então, só para a gente lembrar o que estamos fazendo aqui na atenção básica juntos, né? Nós precisamos ser qualificados e resolutivos, então não adianta você ser bonzinho e não dar respostas para o seu paciente, não adianta você encaminhar todo mundo, você precisa ser qualificado e resolutivo, e para isso a gente tem que estar em constante aprimoramento, estudo, atualização. O segundo princípio, a relação entre o profissional e o usuário, entre o profissional e a pessoa, entre o profissional e o paciente, é fundamental para o nosso trabalho na atenção básica. Então, se a gente não tiver vínculo, se a gente não souber comunicação e relações humanas, nós vamos falhar miseravelmente. Número 3, nossa atuação, ela precisa ser influenciada pela comunidade. Então, você tem que conhecer a comunidade que você está inserido. Não adianta você adorar gestantes, sendo que a sua comunidade não precisa de nenhuma ação para as gestantes. Tem muito mais idoso acamado, sozinho, com depressão. Não adianta você fazer grupo de gestantes, sendo que não é a necessidade da sua comunidade. Não adianta você, sei lá, enfim, a gente tem que conhecer a nossa comunidade para poder atuar da melhor forma possível, até porque, aí entramos no número 4, nós somos o recurso de uma população definida. Então, só existe um NASF, uma equipe de estratégia de saúde da família em um determinado território, porque existe uma população que precisa de nós. Então, a gente precisa se entender enquanto recurso. Eu não estou lá só para fazer o que eu gosto ou o que eu quero. Eu estou lá para ser recurso daquela população, dar respostas a eles. É um lugar que é muito longe de pronto-socorro, de repente você precisa ter mais vagas no seu dia para atender queixas do dia, digamos assim. Enfim, perfil populacional e o que eu vou fazer da vida dentro das minhas possibilidades, a gente precisa pensar enquanto recurso. Não esquecer dos atributos, né, da atenção primária à saúde. Tem alguns que são essenciais e alguns que são derivados. Então, quais são esses essenciais? Nós somos o acesso de primeiro contato. Então, teoricamente, se tudo der certo, o primeiro contato com o serviço de saúde vai acontecer numa unidade básica de saúde. É claro que tem gente que não tem essa oportunidade. Exemplo, se você nunca foi no posto de saúde e for atropelado, vão chamar o SAMU, o seu primeiro contato com o sistema de saúde vai ser o SAMU. Se você mora na rua, você não tem um território, por exemplo, você está em situação de rua, seu primeiro contato pode ser com um consultório na rua, não necessariamente com uma unidade básica. Mas, via de regra, né, esse acesso de primeiro contato é conosco. E se a gente não dá acesso, você não dá nenhum dos outros componentes que tem ali, você concorda comigo? Se a pessoa não acessa o serviço, como é que você vai fazer coordenação de cuidado, integralidade, longitudinalidade? Vai fazer nada, porque a pessoa não tem nem acesso ao serviço. Então, o acesso é o primeiro atributo, e a gente sempre tem que estar revisando nossas práticas, nossa gestão do tempo, nossa gestão de agenda, nossa gestão de trabalho, para ver se nós estamos conseguindo dar acesso à população. Dei acesso, beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos garantir longitudinalidade, cuidado ao longo da vida? Como é que nós vamos fazer a coordenação do cuidado? Essa pessoa vai passar por outros serviços de saúde, mas tem que ter alguém organizando o rolê. E esse alguém é a equipe da atenção básica. Então, o fisioterapeuta, ninguém mandou falar comigo no começo, agora vai ser o exemplo de tudo. O fisioterapeuta vai mandar para um ambulatório especializado, mas aquela pessoa não vai deixar de estar sobre os cuidados dele. Então, de vez em quando ele vai ter que fazer uma visita, ver se está indo tudo bem. E outra, depois que terminar o atendimento especializado, vai voltar para você. Então, como é que você vai lidar e manejar tudo isso, né? Então, essa coordenação do cuidado é organizar o rolê mesmo da pessoa.
Por exemplo, o farmacêutico precisa ajudar muito na gestão de medicamentos, o médico também. Então, às vezes, a pessoa vai em 500 especialistas diferentes, cada um dá uma receita mais maluca que a outra, a pessoa chega em casa, toma tudo e passa mal. Por quê? Porque um não conversou com o outro. Um deu enalapril, o outro captopril, o outro losartana e o outro valsartana. E a pessoa está tomando tudo aquilo. Então, a gente precisa fazer essa coordenação do cuidado. Não podemos esquecer da integralidade, né? Então, isso aqui tem tudo a ver com o método clínico centrado na pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é esse contexto que ela está inserida? E como é que eu vou fazer para cuidar de todos esses aspectos da vida dela? Então, ó, cada um pensa em si aí. Vamos supor, deixa eu pensar, eu tenho asma. Será que eu sou só a minha asma? Com certeza não, né? Logo vai ter um exemplo meu ali, mas enfim, eu tenho várias outras questões, gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tenho uma sobrecarga mental importante, sou muito ansiosa. Será que uma pessoa só vai dar conta de cuidar da minha integralidade? Ou, se eu tiver uma equipe de saúde que cuida de mim, vai ser muito melhor? A escuta do agente comunitário, do técnico de enfermagem, da equipe multiprofissional. De repente, cada um olhando uma coisa, eu me sinto muito melhor cuidada. Então, por isso que é tão importante esse trabalho em equipe. Uma pessoa sozinha não dá conta da integralidade da outra, né? Então, isso é bem importante. E aí tem os atributos derivados, né? A orientação familiar, a orientação comunitária e a competência cultural, que é o que a gente estava comentando ali no caso do professor Carlos, né? Competência cultural é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias. Então, você vai atender pessoas com crenças, culturas e valores extremamente diferentes dos seus. Mas o que a gente tem que saber? Que nós estamos ali, enquanto profissionais de saúde, para cuidar daquela pessoa, independente do que ela acredita que é certo, errado, sagrado ou satânico, sei lá, enfim. A gente tem que ter essa a gente até julga, né? Antes eu falava, a gente não pode julgar, mas a gente julga. Mas o que você vai fazer com o seu julgamento, que é a grande questão, né? Você julgou, falou, nossa, nada a ver isso, tá? Mas eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para ajudar essa pessoa, como é que eu vou fazer para ajudá-la? E as questões de orientação familiar e comunitária, que tem muitas ferramentas aí para a gente trabalhar ao longo desse ano de residência. Os princípios do SUS, que todo mundo já decorou 1000 vezes para fazer prova, e ai, que chato essas 3 palavras. Mas o que é a grande questão dos princípios do SUS? Vivê-los. Será que nós estamos vivendo esses princípios do SUS? Ou a gente só decorou para, sei lá, porque sim? O que significa a universalidade? Significa que todo e qualquer cidadão merece um cuidado em saúde. Então, toda vez que você coloca preceitos, né? Tipo, mas você não porque tal. Mas você não porque... Então, você não está sendo universal. Você não tem documento. Você não vai ser atendido aqui porque você não tem documento, você está em situação de rua. Eu não sei manejar você porque você é uma pessoa trans, eu não entendo nada, vai embora, vai para outra... Então, toda vez que a gente faz isso, nós não estamos sendo universais. Quando a gente esquece dos aspectos integrais da pessoa, nós não estamos exercendo a integralidade. Se você foca só na doença, se você foca só no que você acha importante para a pessoa, você não está sendo um profissional da integralidade. Então, a gente precisa parar e entender que a pessoa é o centro do cuidado e que ela tem múltiplas facetas ali que você não pode adivinhar o que ela está sentindo e achar que sabe o que é melhor para ela. E, por último, a equidade. Olha que coisa linda. Não está escrito na nossa Constituição de 88 igualdade. Não está escrito igualdade. Está escrito equidade. O que significa que nós temos que moldar nossa prática para cuidar de pessoas diferentes, de formas diferentes. Nós buscamos uma certa igualdade, mas a palavrinha que está aí é equidade. Então, a gente tem que trabalhar muito para isso, para minimamente tentar organizar o acesso, organizar as oportunidades, dar mais a quem precisa de mais. Nem sempre isso é fácil. Qual que é o nosso grande objetivo aqui em equipe, com registro em prontuário, com método clínico centrado na pessoa? Promover cuidado centrado nas pessoas, nas famílias e nas comunidades do seu território.
E o que nos une na atenção básica? O que nos une, né? Ué, mas você estudou nutrição, você estudou farmácia, você estudou fisioterapia, eu estudei medicina, enfim. O que nos une? Nós todos somos profissionais do cuidado. O que cada um vai fazer para promover cuidado pode ser diferente, mas o que nos une é que nós somos profissionais do cuidado. Então, a gente tem que honrar esse nosso papel. O registro em prontuário parece uma coisa meio besta, meio chata, né? Enfim, mas ele é muito importante porque ele ajuda principalmente na longitudinalidade do cuidado. Então, daqui 2 anos vocês vão terminar a residência, pode ser que alguns fiquem na unidade que estão, pode ser que outros não, mas tudo que você fez, pensou e construiu com aquela pessoa está registrado no prontuário. E a próxima pessoa que chegar vai conseguir dar continuidade graças a esse registro em prontuário. Dentre muitas outras coisas, esse é um dos grandes papéis do prontuário, né? Garantir a longitudinalidade. Quando a gente fala de registro em prontuário, tem essas 3 coisinhas, né? A base de dados, a lista de problemas e as notas de evolução SWOP. Isso aqui, gente, eu coloquei porque tem lugar que você vai trabalhar que é prontuário manual. Londrina era prontuário manual até pouquíssimo tempo. É recente o prontuário eletrônico. Tem lugar que usam outros tipos de prontuário que não tem campos específicos, como existe no SWOP, enfim. Então, o que é uma base de dados? Deixa eu ver se eu tirei. Base de dados é um histórico da pessoa, para você não precisar perguntar toda vez que câncer a avó dela teve, que cirurgia ela fez quando ela tinha 3 anos de idade para corrigir o fimose, enfim. Então, essa base de dados é algo importante. A lista de problemas é uma lista mesmo, né? De tudo que é um problema clínico. Mais para frente eu vou falar o que é um problema clínico. Pode ser um problema para você enquanto profissional, pode ser um problema para a pessoa, pode ser um problema de ordem social, de ordem espiritual, enfim. Então, listar os problemas daquela pessoa. E quando a gente não tem uma lista de problemas bonitinha no prontuário eletrônico, a gente dá um jeito de enfiar ela dentro do SWOP. Eu já vou explicar para vocês como. E o SWOP, ele nasceu para ser notas de evolução. Então, cada vez que a pessoa vem a seu encontro, você faz uma evolução a respeito daquele encontro. Só que a gente acaba usando o SWOP como uma ferramenta de longitudinalidade também. Nós temos que registrar essas informações, não como se fosse só para nós, mas tem que ser compreensível para todos os membros da equipe. Então, sigla pode ser muito complicado, palavras técnicas, assim, que sejam muito fora, assim, do dia a dia da saúde. E, assim, a gente tem que lembrar que o prontuário, ele é um documento, ele é da pessoa. Então, essa pessoa também pode exigir o prontuário dela, né? E existe até um projeto de lei, uma intenção de que a pessoa tenha acesso aos prontuários, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, não escrever nem de mais e nem de menos, né? Em relação ao SWOP, são notas de evolução clínica que devem ser claras, devem ser bem organizadas. Ela é dividida em 4 partes, né? Então, esse SWOP é uma sigla, né? O S significa subjetivo, o O, objetivo, o A, avaliação ou análise, e o P é o plano. Então, vamos lá. Talvez esse seja o slide mais importante, né? O que a gente tem que colocar em cada um desses espaços? No S, é o momento que nós vamos ouvir as pessoas, que nós não vamos interromper ela com 18 segundos, que nós vamos ouvir pelo menos 2 minutos do que ela trouxe ali para nós, e a gente vai conhecer ela. Aqui talvez seja o principal momento ali do método clínico. Então, quem é essa pessoa? Você pode colocar uma identificação ali em cima, né? Nome, idade, profissão, com quem que ela mora, alguma coisa que a torne especial, né? Tipo, torce pro Parmeira, por exemplo. Comparece para. Aí você vai ouvir. Acredita que sua dor nas costas esteja sendo causada por um câncer, quer fazer tomografia do corpo inteiro. Atribui o início dessa dor com a morte do pai. Medo de tal. Então, esse momento do subjetivo é onde a gente vai ouvir, onde a gente vai treinar o método clínico centrado na pessoa e onde a gente vai realmente potencializar o vínculo. Não tem base de dados, não tem histórico nenhum,
dá um enter aí no S e coloca, né, uma história prévia, né, tem diagnóstico, sei lá, não sei do que, fez cirurgia não sei quando, né? Às vezes eu até copio e vou repetindo nas consultas para ficar organizadinho assim, né? Então esse é o S, subjetivo. Objetivo, o nome já diz, tem que ser objetivo. O que você está vendo? Como é que está o humor dessa pessoa? Ela está chorosa? Ela está com sinais de negligência? Tá, enfim, aí você tem que separar o que é condição financeira e o que é negligência. Quer dizer, dentro das possibilidades daquela família, ela tá, né, condizente ali, enfim, com um mínimo de cuidado, principalmente para criança e idoso, isso, né? O que a pessoa tem de exame físico? Tá com alongamento ruim, tá com a ausculta cardíaca tá alterada, a ausculta pulmonar, barriga, como é que tá? Exame laboratorial, o que ela te trouxe de raio-x, de exame de sangue? Se quiser anotar só os alterados, escrever que os outros estão normais, enfim. Então, são coisas que você está vendo. O que a pessoa está tomando? Então, o que você toma de remédio? Deixa a pessoa falar primeiro, depois você olha a receita. Porque entre a receita que a pessoa tem e o que ela está tomando, existe um abismo, né? E também tem aquela situação da pessoa falar que não tem doença nenhuma, mas toma 10 remédios. E ela muitas vezes não é obrigada a saber, porque as pessoas que foram passando os remédios para ela, a gente não sabe como é que foi feita a comunicação sobre essas doenças. Então, a gente tem que ter paciência nessa relação, né? Medidas, então, por exemplo, no pré-natal, você escuta o BCF, você faz altura uterina, na criança, você faz perímetro cefálico, você pesa, mede, enfim, então são coisas objetivas, certo? Dados antropométricos, né? IMC, né? Enfim, cintura abdominal, enfim, tudo que a gente pode ver e medir, dados objetivos. No A, nós vamos pegar tudo que nós ouvimos, conversamos e examinamos, e nós vamos fazer a seguinte pergunta para nós: diante de tudo isso, quais são as minhas conclusões diante desse encontro? Primeiro, por que a pessoa veio? Então, a gente tem que delimitar o motivo da consulta. O que a trouxe aqui hoje? Às vezes, acho que eu conversei com alguma de vocês, acho que foi lá no Campos Verdes, que a gente falou sobre a queixa da maçaneta, né? Às vezes a pessoa fala, você faz tudo bonitinho, aí na hora de ir embora, a hora que ela pega na maçaneta da porta, ela fala assim: ah, eu esqueci de um negócio, eu tô com um problema, tal. E geralmente essa queixa da maçaneta, não é sempre, mas geralmente se a gente consegue escutar melhor antes, essa queixa da maçaneta acontece menos. Você consegue delimitar melhor, né, por que a pessoa esteve ali. Às vezes é algo constrangedor, às vezes é algo que ela acha que não é da sua conta, digamos assim, às vezes é um sofrimento social, emocional, a pessoa acha que não é para falar ali, mas é o que ela quer falar, tá engasgado aqui, né? Então, é uma possibilidade, e a gente tem que colocar esse motivo do encontro. Aí você coloca os diagnósticos atuais, você coloca os diagnósticos prévios, caso não tenha lista de problemas, e a maioria dos prontuários não tem lista de problemas, e aí você tem uma outra questão, que é a questão do pensamento sistêmico, né? Então, por exemplo, você atende uma mulher de 30 anos. Você pode colocar saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do trabalhador. No próximo slide eu vou falar sobre isso e vou pedir uma contribuição de vocês, tá? Então, a análise são as nossas conclusões diante daquele encontro. E depois disso, nós vamos fazer um plano. Esse plano de cuidado, ele é compartilhado. Se ele for unilateral, ele não está certo. Nós não estamos fazendo uma coisa hierárquica. A gente tem que compartilhar e corresponsabilizar. Então, o que você vai fazer, o que eu vou fazer? Bom, eu vou te pedir os exames, eu consigo te ver de novo em 3 meses, eu vou passar esse remédio, eu pude te ouvir, né? Então, essa é a minha parte. Qual que é a sua parte? O que você acha que dá para fazer para melhorar isso? Ah, eu acho que eu consigo fazer uma caminhada umas 2 vezes por semana, consigo delegar mais minhas funções, vou tomar o remédio certinho, vou fazer meus exames. Então, quem faz o quê? A gente tem que combinar, tem que ser uma coisa corresponsabilizada. Você volta na análise e vê cada item ali da análise. Tem mais alguma coisa ali que eu precise fazer? Por exemplo, como a gente tem tempo curto com cada pessoa, a gente pode falar assim: próximas consultas verificar controle de pressão. No próximo encontro, aprofundar mais a questão da ansiedade.
Compartilhar o cuidado com a enfermeira da equipe para conversar sobre a situação familiar. Enfim, então, no plano de cuidado, você pode deixar lembretes para os próximos encontros seus ou de outras pessoas que vão atender aquela pessoa também. Então, isso é bem importante. Aí, eu trouxe um exemplo aqui da minha consulta de pré-natal, que foi algum dia aí, faz tempo, eu tô com quase 23 semanas, então foi com 17 semanas. Então, vamos lá ver como é que foi essa consulta de enfermagem aí que fizeram comigo. Então, meu nome é Beatriz, eu tenho 31 anos, sou médica de família e comunidade, trabalho no SUS e sou professora de universidade pública. Uhul, help! Né? A pessoa tá surtando. Comparece para acompanhamento da gestação. Ela está com medo da sua alimentação estar afetando o bebê. Ela está com muitas náuseas e está sem comer carne. Sente-se culpada por não estar conseguindo se alimentar como deveria. Nega sangramentos, queixas urinárias, dores ou ansiedade no momento. Tem histórico, né, de um transtorno ansioso, asma leve e rinite. Não fuma e não bebe, sem outras queixas. Então, isso aqui foi o subjetivo que me trouxe ali naquele encontro. O que dava para ver? O que era o objetivo? Que eu estava com 17 semanas, porque a data da última menstruação foi essa daqui. A pessoa estava pesando 240 quilos, com IMC 51, uma altura uterina de 15, um BCF de 140. Os exames do primeiro trimestre na data tal, ultrassom na data tal, as vacinas estavam em atraso, por exemplo, né? Então, são dados objetivos da minha avaliação ali. Tá, diante de tudo isso, o que a gente pode chegar à conclusão? Um pré-natal de risco habitual, 17 semanas, por onde eu calculei as 17 semanas, tem que deixar indicado também. Transtorno de ansiedade, uma obesidade grau 56, né, com esse MC aqui, e uma sobrecarga laboral. Então, isso foi o que foi avaliado aí desse encontro. E o que a gente fez de plano? Foi pedido exames do segundo trimestre, deixou plasio de horário para ver se melhora as náuseas. A profissional fez uma escuta ativa, optou por compartilhar o cuidado com a Nutri e Psico, e aí agendar na pós-consulta. Orientou a importância da avaliação odontológica, deixou por escrito uma cartinha para conseguir passar com a odonto. Me orientou a regularizar o calendário vacinal e fazer DTPA com 20 semanas, que é a parte das vacinas. Conversaram sobre fontes alternativas de proteína e esse sentimento de culpa, né? Pactuamos o retorno em 4 semanas e pactuamos algumas medidas de autocuidado, delegar algumas funções e intensificar um pouquinho a atividade física, que estava pouco. Claro que foi uma coisa meio resumida aqui, mas acho que dá para ter uma noção, né? Um exemplo de como a gente vai usar esse swap. Então, vamos supor que na próxima consulta não seja essa enfermeira que vai me atender, seja, por exemplo, um médico. Já vai ver o que foi combinado entre nós, vai checar o que deu para fazer, o que não deu, e a gente vai ajustando essas expectativas. Então, de forma geral, o SUO diz respeito à nossa capacidade de ouvir, de observar, de se comunicar, de investigar, de compreender as necessidades do outro e de delimitar o motivo do encontro. Então, tudo isso acontece no S e no O. E no A e no P, o que acontece? Nós fazemos o nosso raciocínio clínico, então a gente pensa o que é prioridade para a pessoa e o que é prioridade para mim. Teve alguma coisa que ela falou ali, falou de dor no peito, falou de uma dor de cabeça que nunca teve antes, que está mais forte, né? Então, você levanta suas red flags, né? Suas bandeiras vermelhas aí de cuidado, vê o que é prioridade para ela e faz seu raciocínio clínico. O plano de cuidado continuado e compartilhado, essa coordenação do cuidado. Então, encaminho ao ambulatório de alto risco, porém, retorno comigo em 4 semanas, porque eu vou precisar acompanhar também. Deixamos ações de longitudinalidade, enfim. Então, o A e o P é sobre isso. No subjetivo, eu trouxe algumas perguntas que podem nos ajudar. Esse, como eu falei para vocês no começo, o subjetivo tem tudo a ver com o método clínico centrado na pessoa. Precisamos ouvir, entender e acolher. Então, algumas perguntinhas. O que você acha que causou esse problema? Caso a pessoa não te conte, né, naquele primeiro momento em que ela vai falar, o que você acha que causou esse problema? Por que você acha que começou há 8 anos e 5 meses?
Isso aqui foi uma paciente que eu atendi lá em São Luís, inclusive. Ela falou: eu sou hipertensa há 8 anos e 5 meses. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu há 8 anos e 5 meses? Ela falou: meu pai morreu. Então, ela é, é, necessariamente a hipertensão dela começou com 8 anos e 5 meses? Né? Talvez não, mas é o que ela associa. Então, eu preciso entender que para aquela pessoa, a hipertensão, além de tudo, tem o peso do luto, né? Então, isso aqui é muito diferente de qualquer outra hipertensão, porque a dela foi quando o pai dela morreu. O que você acha que essa doença faz com você? Na sua opinião, você acha que isso é grave, né? Do que você está com medo? Você tem algum medo em relação a isso? Que tipo de tratamento você deve receber? E aí a gente vai trabalhar com as expectativas da pessoa. Ela pode achar que ela precisa ser internada e fazer uma tomografia de corpo inteiro, e a gente vai, né, trabalhar com essas expectativas. O que você acha que o tratamento pode te trazer? Teve algum problema que essa doença te trouxe, né? Te trouxe alguma limitação? E qual que é o seu maior medo em relação a essa doença? Pode não ser nenhum, pode ser medo de morrer, pode ser medo de deixar os filhos sozinhos, enfim. Então, tem várias coisas aqui para a gente explorar no subjetivo. Fica algumas sugestões aí de perguntas. No objetivo, a gente tem que ser organizado, racional, né? Exame físico, exame complementar, medicamentos em uso. Então, tudo que for observado, a gente vai deixar registrado aqui no O. No A, lembrar que uma boa análise vai gerar um bom plano. Se você não colocar todas as suas coisas na análise, você vai deixar coisa para trás no plano. Aí agora eu queria escutar de vocês, quando eu falo assim, ó, saúde da mulher. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo saúde da mulher? Eu penso na saúde reprodutiva, prevenção de infecção sexualmente transmissível, planejamento familiar, né, que já está dentro da saúde reprodutiva, abordo a questão de violências, saúde mental também, né? Eu tento ver a mulher como um todo, assim. Perfeito, Elisa. Alguém mais lembra de mais alguma coisa dentro de saúde da mulher? Acho que a Elisa falou quase tudo, né? Tipo, anticoncepção entra em planejamento familiar, questão de violência, sobrecarga, né? Quantas mulheres têm tripla, quádrupla jornada, os rastreamentos que são importantes para aquela idade, né? Então, para que idade que você vai pedir preventivo, enfim. Então, quando você coloca a saúde da mulher, o seu pensamento ele tem que ampliar e já lembrar de tudo que tem dentro da saúde da mulher, né? Para a gente poder não deixar passar muitas coisas. Quando eu falo saúde do idoso, o que vocês pensam? Vou falar também. Vamos lá. Saúde do idoso, né? Como você falou, né? Tem alguns rastreamentos que a gente precisa fazer, os exames de saúde orgânica que a gente pensa, né? E eu tento investigar vulnerabilidade social, rede de apoio, caso o idoso seja um idoso frágil, violências também, tanto social, violência psicológica, violência física, que infelizmente muitos idosos sofrem, né? Situação de abandono, negligência, a questão das demências, né? Que às vezes a família pensa que é frescura, ele fica fazendo birra, quando na verdade pode ser alguma demência se instalando, né? Risco de quedas, ver como é a situação da casa, né? Como é o acesso dele à casa, ou ao posto de saúde, se tem dificuldade, né, de mobilidade. Acho que, diferente da saúde da mulher, eu pensaria mais nessas questões de vulnerabilidade e acessibilidade mesmo. Acho que eu adicionaria aí alguns pontos, tipo polifarmácia mesmo, e também na questão, eu tento lembrar sempre da vida sexual, uma coisa que
Os idosos também ficam passando para trás. Perfeito. Então, olha como uma palavrinha ali na análise pode estimular o seu pensamento para muitas outras coisas, né? Então, saúde do idoso, saúde da mulher pode parecer uma coisa, né? Para que você está colocando isso? Mas olha quantas coisas a gente vai pensar. E pode ser que neste encontro a gente trabalhe, sei lá, planejamento familiar e saúde mental, mas nos próximos a gente vai ampliando. Então, é para isso que serve esses pensamentos mais sistêmicos, né? Então, saúde do homem, saúde do trabalhador, de repente a pessoa está sofrendo assédio moral, ou está tendo lesão corporal mesmo por trabalhos repetitivos, enfim. Então, tudo isso aqui importa. E uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo são os rótulos. Então, você nunca vai colocar na análise poliqueixoso. Poliqueixoso é um nome extremamente ofensivo que reduz uma pessoa a um rótulo. Então, se você fala que alguém é poliqueixoso, tudo cai nisso. Então, se a pessoa tem dor no peito, é porque ela é poliqueixosa. Se ela tá triste, ansiosa, é porque ela é poliqueixosa. E aí você deixa de avaliar muitas coisas que você pode deixar passar, muita coisa que não poderia deixar. Então, evitar ao máximo esse tipo de rótulo, né? Criança birrenta, mulher poliqueixosa. Não dá para a gente usar esses rótulos. A gente tem que personificar, individualizar, personalizar, né? Não personificar, personalizar o cuidado e não deixar rótulos assim que vão. Se alguém lê lá poliqueixoso, a chance de você pensar em um infarto, por exemplo, é menor. Se você, essa daí sempre reclama de tudo mesmo. Então, não é uma boa palavra. Aí aqui é o que eu trouxe aqui, que é um problema clínico, né? Que é o problema clínico é tudo aquilo que nos exija um manejo. Pode ser do seu ponto de vista de profissional de saúde ou do da pessoa. Então, pode ser fisiológico, psicológico, social. Dentro do plano, o que é mais importante é a decisão compartilhada. Então, eu trouxe algumas sugestões de perguntas também. O que você pensa sobre tomar remédio? Nós vamos cuidar disso juntos ao longo da vida. Então, para mim, é bem importante saber o que você acha sobre isso. O que você vê de dificuldade em seguir essa proposta? Tem algo que a gente possa fazer para melhorar esse tratamento, que fique mais fácil? Eu preferia tomar todos os comprimidos junto à noite, é possível? Aí você vai fazer os ajustes que possam ser possíveis. Eu não queria ficar sem comer meu pão. O que você vai conseguir fazer então, né? Então, a gente vai negociando. Você quer pensar um pouco e a gente se encontra novamente para combinar? Quanto tempo? Né? Quanto tempo você acha que dá para a gente esperar? E aí, claro, né? A gente vai sempre pesando a gravidade do problema. Enfim, então, decisão compartilhada é a máxima do P do plano. Esses registros, eles nos ajudam na continuidade, na longitudinalidade do cuidado, auxiliam a tomada de decisão em equipe. Então, de repente, eu já pactuei uma coisa, e aí o outro profissional que vai atender olha aquela pactuação e já dá continuidade. Então, isso é muito importante para o segmento das pessoas mesmo. E aqui é uma parte do tratado que recomenda que todas as categorias profissionais usem o SWAP, porque fica muito fácil da gente visualizar e ver a evolução da pessoa. E nosso prontuário eletrônico, ele já traz isso, né? Já traz SWAP para todo mundo. O aprendizado e a utilização é um dos caminhos na busca de ser um bom profissional para o trabalho em equipe. O registro em prontuário é critério de avaliação de qualidade de um serviço de saúde. E mais do que uma coisa para salvar, né? Para memorizar, é uma ferramenta de raciocínio clínico. Então, tudo isso é muito importante para nós. Vantagens, rápido acesso aos dados. Se você quer ver a análise, você já olha direto lá. Se você quer ver exame físico, você já olha direto lá. Se você quer saber o que foi pactuado, você olha direto o plano. É possível fazer cuidado continuado e longitudinal. Você pode contabilizar quantas vezes essa pessoa veio no seu serviço, quais são os motivos das consultas, e você pode obter dados para planejar ações preventivas, diagnóstico precoce, enfim. Então, tudo isso é possível. E mais do que isso, o SWAP, o método clínico centrado na pessoa, ele quebra um paradigma de modelo centrado na pessoa e modelo centrado na doença. Quando a gente consegue fazer um modelo centrado na pessoa, é muito diferente. Aí tem alguns dados aqui, né? 70% das vezes o profissional interrompe o paciente em uma média de 18 segundos. 2/3 do diagnóstico são feitos apenas pela história clínica. Então, a gente tem que saber ouvir.
Uma consulta centrada no profissional é capaz de revelar 6% dos diagnósticos das esferas psíquicas e sociais. Apenas 6%. E aí, quando você centra na pessoa, esses números ficam muito diferentes. Daí eu trouxe um vídeo, que é a mesma coisa, já assisti 1000 vezes, e vocês também. Ele foi feito, e aqui são as bibliografias, mas só sobre esse vídeo. Ele foi feito para comemorar o Dia Mundial do Médico de Família e Comunidade, porém, ele serve para qualquer profissional da atenção básica. Então, para mostrar assim, tudo que a gente faz, todas as nossas possibilidades dentro ali do nosso escopo, né, do nosso simples, né, da atenção básica. Tem 2 minutinhos, tá? Cuidamos de pessoas, não de doenças. Somos médicos de família e comunidade. Somos médicas de todas as famílias e todas as comunidades. Somos saúde rural, saúde planetária, saúde sexual e reprodutiva. Atenção domiciliar, práticas integrativas, espiritualidade, cuidados paliativos. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, não binários, humanos, todos. Somos LGBTIA+, somos diversos, defendemos os direitos das mulheres, saúde da população negra sem racismo. Liberdade, equidade. Praticamos medicina baseada em evidências, centrada nas pessoas. Somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Fazemos a diferença na clínica, na aldeia, nas comunidades ribeirinhas, zonas de conflitos, morros, favelas, condomínios. Nas salas de aula, na gestão, na cozinha. Embaixo de uma árvore, na unidade básica de saúde, nos presídios, no consultório, na emergência de um hospital, na rua, no interior, na capital. Fazemos procedimentos, organizamos as medicações, retiramos algumas delas, explicamos a necessidade ou não de exames. Acompanhamos, aconselhamos. E fazemos isso todos os dias. Todos os dias. E sim, vivemos muitas vidas. Celebramos a chegada, rimos, choramos, dizemos adeus. Escutamos, falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras. Sabemos seu nome. Falamos sua língua. Entendemos o seu olhar. Respeitamos suas filosofias de vida e crenças. Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. Cuidamos do amigo querido e da pessoa que parece ser difícil. Somos médicos de família e comunidade. Nunca paramos. E faremos isso novamente amanhã. E vamos continuar assim. Sem data marcada para terminar. Vamos juntos? E aí, galera? Uhul! Vamos juntos fazer a diferença na vida das pessoas, garantir um cuidado longitudinal. Tudo facinho de fazer. Dúvidas, comentários?